terceiro grande axioma, o da esperança. Quando o barco começar a afundar, não reze, abandone-o. Vamos falar da Cielo com código de negociação CIEL3 na Bolsa de Valores. Empresa essa que retornou em todo o período ao acionista um saldo negativo de 9% contra 122% do Ibovespa, principal índice brasileiro. Trazendo isso para o mundo real, um aporte inicial de R$ 1.000 na companhia se transformou hoje em R$ 913. E trazendo isso para um período mais curto, 5 anos, o resultado é pior ainda. Cielo deu um retorno negativo de 64% contra 30% do Ibovespa. Sempre lembrando que na parte de baixo de todos os vídeos eu deixo uma lista de indicação de livros que você tem que obrigatoriamente ler antes de investir em alguma ação, antes de investir no mercado de capitais. Nesse vídeo nós vamos falar especificamente dos axiomas de Zurique e a importância de aplicar o que o livro traz nos seus investimentos. A Cielo divulgou o resultado trimestral, primeiramente os destaques, um lucro positivo de 457 milhões, uma alta no year over year de 8%, e ainda anunciou que vai pagar 192 milhões aos acionistas. Dados oficiais da companhia, sempre acessem o RI das suas investidas. Um crescimento de volume Brasil de 1%, isso no trimestre, lembrem-se. QOQ é quarter over quarter. Então lembra que eu sempre trago para vocês, eles floreiam resultados da maneira que eles querem, geralmente aquelas escritas nas últimas linhas sempre tem os dados mais importantes de acordo com Warren Buffett. Ponto importante mesmo é a questão da Catena, o maior cash earnings da história, 268 milhões, um crescimento de mais de 10% no year over year. O EBITDA recorrente da companhia caiu 1,5%, porém marginalmente, eu sempre considero 1, 2 até 3%, variação para cima ou para baixo eu considero estável. Quando você pega o desempenho da companhia nas duas áreas, então nós temos a Cielo e a Cateno, você observa a receita principalmente crescendo apenas na Cateno, a Cielo em queda, menos 3,1%. Quando a gente vem para a linha de lucro líquido, por isso que é importante você destrinchar o balanço, não apenas o consolidado, mas por área de atuação, você vê que a Cielo Brasil cresceu 4%, mas o destaque mesmo fica por conta da Cateno, 10,2%, um lucro de 200 milhões no período contra 182 no igual período do ano passado. Traduzindo todos esses números, nós temos um consolidado de 456 milhões de lucro contra 421 milhões, um crescimento de 8,3%, quando comparado no anual. O mercado reagiu bem à divulgação do balanço da empresa e ela tem um preço-alvo de 5,48, coberta por 12 casas ou 12 analistas. Ela tem 7 recomendações neutras, ela tem 5 recomendações de compras e nenhuma recomendação para venda. De acordo com Peter Lynch, a primeira coisa que o investidor faz é abrir a DRE da companhia, e na Cielo a gente vê uma crescente de receita até o ano de 2016. E é exatamente no ano de 2016 que a coisa muda de figura para a Cielo. E de 2016 para cá, a receita dela vem em queda ano após ano, bem como o seu lucro, que também vem em queda ano após ano, nunca se recuperando aos patamares de 2016. ROI, Return on Equity, tese essa de Warren Buffett, ela tem uma média histórica de 70% de ROI, é um ROI muito alto e sim, ela costumava ter quase 200% de ROI. Lembrando que ela é uma empresa do setor bancário financeiro, só que ela também é uma empresa de tecnologia. A grande realidade é que a Cielo é uma empresa de tecnologia financeira, conceito mais atual, mas lá atrás ela sempre foi uma empresa financeira. Nos anos de 2010, ali por volta dessa época, não existia muito essa nomenclatura de empresas de tecnologia para pagamentos no mercado financeiro. E ela tinha realmente uma margem astronômica, era o maior retorno sobre o equity da Bolsa de Valores. Isso daqui, essa queda não é mentira, essa queda é uma realidade. Eu vou explicar muito no gerenciamento de risco, mas eu preciso comentar isso daqui. Então, o primeiro comentário sobre o ROI, ela não tinha competição. Explicando ao grosso modo para vocês, ela era a dona do pedaço,
maior market share do país. Quando você começa a perder market share, quando começam a surgir diversas empresas, eu vou falar de diversas empresas, hoje em dia qualquer celular você efetua pagamento, então não há mais necessidade das maquininhas da Cielo como existia lá atrás. Você comprime as suas margens para não perder clientela, você comprime suas margens para não perder market share. Isso aconteceu com ela e diversas outras empresas. Dividend Yield, tese essa de Benjamin Graham e Luiz Barsi Filho, ela tem uma média histórica de 5,22, porém eu falo como proprietário da ação e sem nenhum viés. Esse 5,25, perdão, e não 5,22, ele é fictício, tá? Ele é puxado por esses períodos muito altistas, também puxado por uma queda abrupta no valor da cotação. O histórico de remuneração da companhia sempre foi baixista. Eu jamais fui remunerado acima de 4 ou 5% enquanto obtinha a minha posição total em Cielo. Então essa média histórica ela é contaminada por esses períodos de extrema oscilação na cotação da ação. Ela não tem histórico nem por gestão, nem por nenhum outro fator de remunerar bem o acionista. Preço sobre lucro, tese essa de Robert Shiller, ela tem uma média histórica de 13,8, porém aqui mais um comentário, eu coloco minhas reticências, como eu sempre coloco em alguns tipos de empresas cíclicas ou algumas empresas com expectativa de crescimento alavancada na questão PL. Ela é uma dessas empresas, ela sempre foi negociada a múltiplos altíssimos, então tomem cuidado em aplicar a tese de regressão à média de Robert Shiller de 1988, uma vez que ela está sendo negociada a seu menor múltiplo da história. Ela está sendo negociada a esse múltiplo, não é à toa, não quer dizer que ela vai voltar a crescer a múltiplos como há mais de uma década atrás, o que na realidade eu duvido que vai acontecer. A tendência de margem mostra queda, a tendência de ROI mostra queda, a perda de market share mostra queda. Então não se enganem quando vocês olham um PL tão baixo. Dívida líquida versus EBITDA, tese essa de Peter Lynch. Dívida para ela realmente nunca foi algo que demonstre muita preocupação. Ela tem uma média histórica de apenas 1,15, sendo que a atual está na casa de 1,50. Muito tranquila, muito controlada a dívida da Cielo. No que diz respeito a preço teto e a preço justo, da mesma maneira que eu não calculo em algumas empresas, tal quanto na situação da Cielo. Vocês não veem periodicidade, você não consegue prever se ela irá continuar pagando algum dividendo, se irá subir ou cair. É uma empresa perdendo margens e market share, então se basear em metodologias, em métricas e cálculos como preço teto e preço justo, pode induzir você, investidor, ao erro. Chegamos então ao gerenciamento de risco, extremamente importante, aprendam a fazer para todas as suas investidas. Gerenciamento de risco esse pessoal, individual e intransferível. Portanto, falamos da Cielo, uma empresa do setor financeiro, e ela obtém para mim nota 3. Eu ainda considero ela uma boa empresa. Pontos importantes aqui. Ela já foi nota 4 para mim há alguns anos. Quando eu vendi metade da minha posição, ela se tornou nota 3 e ela tem todos os indícios para mim de se tornar uma empresa nota 2. Pontos positivos hoje para a Cielo, só existe um ponto. Inclusive, me atrevo a dizer que o Barsi se utilizou dele, que é a questão oportunidade de preço. E vou parar nele porque eu não vejo nenhum quesito fundamental da empresa, tanto numérico quanto de gestão, para considerar ela uma boa, ótima ou excelente empresa. No quesito oportunidade, e esse é um quesito que pode e deve ser explorado pelo investidor, contanto que ele saiba o que está fazendo, utilize gerenciamento de risco para que ele não aporte um percentual maior do que ele poderia estar exposto na empresa, é sim uma oportunidade. E eu vou me ater apenas a isso. Só que para vocês entenderem uma queda de avaliação em um conceito tão negativo quanto a empresa, é extremamente importante que vocês entendam que eu a carrego há muito tempo, ela já foi rebaixada, eu apliquei a ela sim a metodologia dos axiomas de Zurique e sou grato por conseguir fazer isso hoje de uma maneira muito simples. Se precisar realizar prejuízo, eu realizo sem mente. Em qualquer lugar, em qualquer métrica, em qualquer site, vocês vão ver que ela gerou prejuízo ao acionista. O retorno de R$1.000 na companhia se transformou hoje em R$270
nos últimos 10 anos, não só contando o capital de fato perdido, o custo de capital, o custo de oportunidade, ele é extremamente importante. Então a gente fala de um potencial 84% em 10 anos. E a maioria de vocês talvez não viveu, esse é tardio, é de 2018, mas isso começou lá em 2015. Quem tem medo de PagSeguro, diversas empresas de maquininha e frenesi de notícias. Então, quem tem medo de PagSeguro, o triste fim da Cielo na Bolsa de Valores, enfim, é importante que vocês entendam um pouco do histórico da companhia para saber como ela chegou no ponto que ela está hoje, uma ação que já foi negociada por muitas vezes o valor que ela é negociada hoje, era uma empresa sólida, uma blue chip, mas como eu disse, a evolução e a tecnologia são imparáveis. Em um determinado momento, os seus fundamentos se deterioraram e essa é a principal mensagem do vídeo de hoje. Quando vocês têm uma boa ou ótima empresa, quando os fundamentos começarem a deteriorar, não esperem, pulem do barco, abandonem o barco. Eu já disse e vou dizer novamente, eu sei que é extremamente difícil realizar algum prejuízo. E aqui é a dica de ouro. E antes mesmo de vocês aplicarem esse grande axioma, apliquem gerenciamento de risco. Porque se uma boa empresa até então corresponde a apenas 1,5%, 2% do seu patrimônio, mesmo que você não queira seguir os grandes axiomas e você queira fazer aquilo que é errado, que é ficar regando as ervas daninhas, mesmo que você queira ver o seu investimento ir a zero por uma questão de ego ou medo de realizar um prejuízo, mesmo você podendo utilizar esse prejuízo como fator contábil para pagamento de futuros ganhos, ou seja, mesmo que você faça tudo errado, se ainda assim você fizer o gerenciamento de risco que eu trago para vocês, 2% do seu patrimônio não vai mudar a sua vida. Então são várias etapas, várias escadinhas que se as pessoas seguissem poderiam ter evitado uma grande perda de patrimônio em Cielo. Portanto, hoje falamos de Cielo. Deixem nos comentários se gostam ou se não gostam da companhia, se acham que ela não vai falir por conta da concorrência, se acreditam que ela vai voltar a faturar tão alto como ela já faturou um dia. Nos vemos no próximo vídeo e até lá.